técnicas, né? A do Ho'oponopono e um curso em milagres, né? E ver a utilidade dessas técnicas para a nossa vida. Então, começando pelo Ho'oponopono em si, né? Ele basicamente é uma técnica que tem sido muito usada hoje, até em consultórios, terapias, né? Práticas terapêuticas e também na vivência das pessoas. Acho que talvez até muitos de vocês já tenham recebido aí algum dia alguma corrente por WhatsApp, indicação ou vídeo de alguém utilizando essa forma de tratamento. E ela é muito eficaz. É uma prática havaiana antiga, né? E que tem a dizer, mais ou menos a palavra em si, tem a dizer a reorganizar, né? Realinhar o nosso interior, né? E o Ho'oponopono moderno, digamos assim, né? Ele tem origem em basicamente 4 frases que a gente repete com uma certa frequência, aí podemos fazer diariamente, né? E aí é uma técnica que pode ser aplicada, né? Basicamente é você proferir, né? 4 frases diferentes numa sequência lógica, né? E a partir daí você usar, né? Utilizar essa, intencionar que a gente chama, né? Você dá uma intenção para essa repetição de frases, para talvez não ficar algo vazio, né? De sentido. A gente pode utilizar para nós mesmos. Então, assim, olha, eu vou fazer essa prática de hoje para mim mesmo, vou fazer para alguma situação da vida que me deixa, né, um pouco consternado, né? Eu tenho tal situação que eu nunca esperei, vou fazer Ho'oponopono para ela. Ou então também para uma pessoa, ou enfim, alguma situação né, que a gente não consiga ter alguma dificuldade de conviver ali, harmonizar, né? E a gente faz esse Ho'oponopono. E são frases simples, mas eu vou comentar com vocês em seguida delas. Então a gente segue o seguinte cronograma do Ho'oponopono. São 4 frases, começando pela primeira. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Então basicamente sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, né? Aí quando a gente faz isso, né, essas 4 frases assim, a princípio elas são bem descontraídas, né? Boa tarde. E você pode falar assim, por que eu vou falar isso? O que muda e tal? Mas quando a gente está em um desequilíbrio e faz esse processo, funciona muito. Quando a gente intenciona para alguma questão sensível para a gente, também funciona muito. E digo mais, já usei dessas frases nos meus momentos de mais desequilíbrio na vida, né? Foram prescritas algumas atividades para mim, para eu conseguir, né, fazer esse trabalho de reharmonização interna. E uma das terapias, digamos assim, que não foi o que o terapeuta propôs, mas que foi né, a espiritualidade que me conduziu a chegar e tal, fazer essa prática, era essa do Ho'oponopono. Eu não conhecia, pesquisei um pouquinho a respeito, fui fazer e tal, como sempre, né? Eu sempre, quando sou, né, indicado para alguma coisa e tal, sempre pesquiso, ver se aquilo aplica a mim ou não, se eu sinto uma confiança e faço, né? Seja terapeuta prescrevendo, literatura prescrevendo, eu intuindo, a gente sempre tem alguma pesquisa antes para não chegar para coisa assim, né? Vamos dizer assim, desprevenido, né? Ou sem saber de que se trata e tal. E aí, vendo esses conceitos, eu falei, eu vou aplicar. E eu tava sentindo na época uma grande insatisfação íntima mesmo, interna, de mim comigo mesmo e tal. Tava muito desgostoso com a minha vida. E fui fazendo. Cara, que dificuldade para fazer essas 4 frases do sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grato, né? Quando a gente solta isso aí com intencionalidade, focando em alguma coisa, ou mesmo uma pessoa que a gente tem uma dificuldade, uma situação, né, às vezes até de agressividade que a gente vivenciou ou protagonizou também, né, ou fez ou passou, né, foi alvo. Cara, aquele negócio dá uma travada, que aí você percebe que aquela questão, principalmente quando a gente faz e trava, né, significa que tem uma questão ali que a gente tem que trabalhar. Então o Ho'oponopono ele serve tanto para gente conseguir liberar uma série de aspectos internos da nossa personalidade, mas como também se conhecer melhor, né? E é uma técnica simples, são 4 frases, né? Aí a gente pode repetir 3 vezes, 7 vezes, 21 vezes, trabalhar isso, né? Que foi o trabalho que eu fiz durante 21 dias, aplicando 3 vezes ao dia esse Ho'oponopono, né? Então eu marcava de manhã eu acordar, à noite antes de dormir, e uma no meio quando eu lembrasse do dia, né? Da rotina. Durante 21 dias fui marcando
para garantir que eu estava lembrando mesmo, eu não perdi a conta e tal. Olha que diferença. Aquele momento ali foi um caminho determinante para minha vida em que eu percebi que, né, eu estava desesperançoso de muita coisa, né? Até se eu conseguiria viver bem, né, ter um controle, né, dos meus pensamentos à época e tal, ou pelo menos uma harmonização, né? Controle é muito relativo, mas eu vivia em harmonia comigo mesmo, com meus pensamentos, eu já duvidava disso, do tamanho desequilíbrio que eu me encontrava. E quando eu fiz esses 21 dias desse trabalho, né, é, foi assim muito interessante, porque ele me deu um respiro para eu conseguir trabalhar as outras técnicas, porque às vezes a gente está, e esse tempo é muito característico disso, né? Às vezes a gente se imerge numa espiral tão grande de desequilíbrio, às vezes até desespero, que é complicado você parar para trabalhar alguns conceitos básicos de terapia, por exemplo. Eu vou para terapia. Cara, a gente às vezes não consegue nem isso. Então o Ho'oponopono ele é uma prática que começa simples, mas que vai nos proporcionando um autoconhecimento e libera muito da nossa carga emocional, espiritual e principalmente as sensações densas, né, negativas e tal, e dá uma condição da gente deslanchar, seguir em frente ali, né? Então ela é muito legal por conta disso. Eu valorizo muito, assim. Confesso para vocês que quando eu comecei a fazer no primeiro dia eu tinha uma certa descrença, assim, falar, 4 frases para me ajudar com tudo que eu estou vivendo, mas tudo bem, vamos tentar, né? Foi uma indicação e tal, eu confiava, falei, vou fazer. E realmente como ajudou. Então, a gente faz essa apresentação, né? E você não precisa nem estar passando por um processo de acompanhamento com um terapeuta para fazer. Só fazer essa prática diariamente, né? Se conseguir fazer essas 3 vezes ao dia, durante uma semana, ou então 14 dias, ou então 21 dias, são assim, você vai ver a diferença. Fazendo isso direitinho e acreditando no que você está se falando, né? Não falando só da boca para fora, pensando no sentido das palavras que estão saindo ali, olha, é um exercício muito interessante de autoconhecimento que não faz jus à capa, né? Se a gente olhar ali pelo que parece, você não dá o valor tão grande que essa prática tem, né? Então é muito legal, eu recomendo bastante, né? E ainda na carga do reequilíbrio, né? Nessa questão dessa discussão sobre reequilibrar e tal, o outro item que eu queria conversar com vocês também, que é muito interessante, é um curso em milagres, né? Ele é um livro que basicamente tem uma história muito interessante, mas vamos primeiro falar do que eu, né, trabalhei com ele na minha vida, né? Era uma experiência muito legal que eu estava passando por esse desequilíbrio íntimo e tal, psicológico, né? Quase mental, né? De vivência também, estava bem satisfeito com a minha vida. E vieram com isso também, com as minhas atitudes também e tal, e veio junto com isso uma carga muito forte de culpa e aquela espiral, né? Culpa, desorientação, ao mesmo tempo desespero, né? E aí todos aqueles sentimentos que vão se alternando no interior quando a gente está numa espiral, né, negativa, e que aquilo para mim era novo, porque eu não tinha passado por aquilo na vida, não com tanta intensidade, né? De modo que eu fiquei preocupado mesmo sobre a minha vivência, se eu ia conseguir continuar com aquilo, se eu ia ter sanidade para continuar nos meus dias, ter, né? Então foi algo bem sério e que quando eu adotei essa prática primeiro, né, de procurar ajuda, né, porque eu falei assim, olha, não, realmente eu não consigo fazer sozinho, eu preciso de alguém me ajudando e tal. E decidi procurar ajuda de várias formas, né? Um curso me foi passado pelo meu terapeuta à época, né? E era um curso que eu desconhecia completamente, né? Mas que inclusive tem uma... Curioso, né? É um curso de origem espiritual, mas americano, de formação. E mais ainda, quem escreveu foi uma psicóloga, né? Uma doutora em psicologia, chefe de uma cátedra bem importante de uma universidade famosa americana. Não me lembro qual agora, se é Berkeley, alguma coisa assim. Mas inclusive, deixa eu ver se eu consigo falar o nome para vocês dela. Eu tava com ela aqui e acabei esquecendo, né? A doutora Helen Schuckman. Então, ela em parceria com outro acadêmico, né? Doutor também, membro da cátedra da universidade, parceiro dela de curso, né? Os dois sentam e ela, por um processo, né? Que a gente no espiritismo ou no espiritualismo moderno hoje a gente chama, né? De mediunidade, né? De psicografia, de escrita, mas que à época foi tratado como por ela, né, que desconhecia completamente o fenômeno católica de formação, né,
se eu não me engano, ou católica ou protestante, não lembro, mas acho que é católica, de formação, não sabia como descrever o fenômeno, então eles definiram dentro da matriz psicológica mesmo, que eles tinham acesso lá na universidade, até em parceria com o pessoal da cátedra, né, de parapsicologia e tal, como canalização. Então, ela recebeu um texto de uma ideia que ela não considerava dela, e esse curso, né, depois o autor, né, que se faz, né, que a gente chama de autor espiritual, na época era a inspiração dela, né, ela tratava assim, se identifica como Jesus, o mesmo, o próprio, né, e ele traz essa proposta desse livro, né, desse um curso em milagres, como um tratado psicológico para a era moderna, né, para a nova civilização que vinha se formando ali a partir do século XXI, com o objetivo de libertar o ego. Então é um propósito simples, direto, né? É um curso grande, digamos assim, em extensão. Na verdade, esse curso é um livro. Essa canalização toda que assim dita, né, pela doutora Helen, né, quando ela recebe, ela atribui isso, né, a Jesus, que se identifica para ela como tal, né. A gente sabe que no meio espírita isso é complicado, quando alguém já se apresenta assim, mas de qualquer forma ele se apresenta como tal, e a proposta dele é direta. Então é destituir o ego, mostrando todo o arcabouço teórico, científico também, ou lógico científico, em que você analisa ao mesmo tempo conceitos da moderna psicologia e alia com a reflexão lógica, né, de valores, axiológica, enfim, para você chegar em um tratado completo sobre como o ego trabalha no nosso interior, como ele altera a nossa percepção de realidade para o que existe, e mais, como os sentimentos baixos que a gente vivencia são, de certo modo, irrelevantes. Irrelevantes no sentido de que fazem parte de nós, mas que de algum modo eles assim o fazem porque a gente o permite, né? E a partir daí a conclusão não é tão nova, mas o método de provar e, vamos dizer assim, o caminho que ele nos conduz a essa reflexão interna e esse arcabouço que ele fornece para a gente identificar os vários meios, né, de que a gente é envolvido por uma trama, digamos assim, que visa nos desviar de todo o nosso potencial, de toda a nossa capacidade, e por isso um curso em milagres, né? A proposta é basicamente ensinar o que são os milagres, né? E aí você tem um capítulo basicamente falando sobre isso, em que se fala que o milagre é somente um reajuste da realidade. E por isso, em sendo, todos somos capazes de realizá-los uns nos outros, apenas, porém, quando a gente entende a realidade ou a pseudo-realidade em que a gente está inserido, e aí se mostram vários elementos para provar por A mais B mais C mais D mais F mais quantas letras vocês quiserem, que aquilo ali não é real, que a gente cavou de certa forma uma situação para nós, para nos mostrar vulneráveis e falíveis, mortais, enfim, né? Para fomentar o medo dentro de nós e nos outros, e com isso, como alguns falam, né, de alguns outros meios, não o curso em milagres especificamente, mas fazendo uma alusão ali, ficar preso dentro de uma matrix, né? A gente se coloca dentro de uma realidade em que a gente é escravo do nosso próprio medo, e com isso ataca para sobreviver de várias formas diferentes, né? E ao mesmo tempo a gente continua nessa situação se enganando do nosso realmente, de fato, potencial divino e da nossa imortalidade, e mais ainda da nossa capacidade de transformar e ajudar, né? Então o curso em milagres ele tem essa proposta que, de algum modo, para quem já trabalha com o meio espírita, espiritualista, não é algo assim, nossa, que renovador, até o mesmo cristão, não é tanto, porque Cristo prega isso, e aliás, ele faz uma alusão nesse livro de que é mais uma das ferramentas, né, mais uma das ferramentas do currículo para libertar o ser humano das suas limitações, né, das suas algemas. Então, é um dado interessante que se coloca nesse livro, né, é que ele, uma vez se auto-atribuindo como Jesus, né, ele fala que esse curso ele é obrigatório de realização para todos os seres humanos, né? Nenhum pode passar sem passar por ele, ser uma prática, uma vivência com ele. O que muda é somente o período, a data, né? O momento em que se vai fazer isso da nossa existência infinita. Então é algo bem interessante, assim, que até que faz sentido, né? Porque todos nós, embora o curso ou não, né?
Ele chama inclusive de currículo, e é um livro bem interessante porque tem uma parte teórica, tem uma parte de exercícios diários, até tem um grupo, né, de WhatsApp que é um pessoal até de um, né, de um mosteiro, digamos assim, que trabalha essa parte de um curso em milagres. Eles fazem essa parte toda, né, um Dharma, né, isso que eu tinha me fugido do nome, né, um Dharma, um lugar santo, né, pessoal ligado até a práticas budistas, trabalham muito essa parte no curso em milagres, portanto ele é um curso até que é bem ecumênico para quem o realiza, né, quem quiser fazer pode fazer de diversas religiões, ele não é de certo modo assim ofensivo ou destrutivo a qualquer crença, ele é bem ecumênico e ele trabalha essa parte psicológica a nível profundo e direto, né? Então é um curso assim que até quando começa na introdução já eu faço assim com as pessoas quando falam assim, esse negócio não tem nada a ver, Cristo escrevendo isso, eu falo, olha, como o espírita bom, eu também sigo, leio, né, e avalio as questões até para ver se a gente identifica alguma deficiência. Mas eu digo para vocês que até hoje eu não consegui identificar no curso nenhuma parte dele algo que você fale assim, não foi Cristo que escreveu isso, ou não é digno dele. Então assim, é um texto muito assim bem elaborado e coerente, né, coeso até, apesar de 900 páginas, mas 900 páginas coesas no objetivo de sensibilizar, ou digamos assim, destituir, né, o poder que o egoísmo, o orgulho e outras atitudes derivadas dele, né, medo, raiva, ódio, né, todas as ansiedade, todas essas mazelas que a gente sofre na vida moderna, né, estão ligados com esse sentimento e alguns princípios que eu não vou dar spoiler mais, né, para vocês, mas que ele prova logicamente a partir já da introdução, na verdade, do prefácio, que tem 30 páginas, né? Ele já prova por A mais B a necessidade de a gente fazer aquele curso. E quando tem uma pessoa que fala assim, balela esse negócio e tal, eu falo, olha, vamos fazer, eu até posso concordar com você, mas aí você vai se conduzir no experimento científico honestamente, que eu fiz e falo para todo mundo até hoje, nunca ninguém disse o contrário, né? Um desafio. Você vai ler o prefácio, né, as 30 páginas, lê até o final, lê prestando atenção no que você está lendo, né, claro, né, se propor sinceramente a fazer esse exercício, lê, e depois, na hora que chegar na 30 ou antes até, porque normalmente é antes que a pessoa fala, você vai falar para mim que esse curso é inútil e que você não vê nenhuma utilidade nele, porque é um bando de baboseira. Te desafio. E todas as respostas que eu tive até hoje foram lá pela página 15, 12 ali já fala assim, não, ele não é inútil e sim, ele é importante e realmente tem que fazer. E a tentativa da gente fazer os exercícios, a leitura do livro teórico, né? E ele literalmente dá nó na nossa mente, de tanto que é um jeito prático, mas que destitui mesmo aquele ego que a gente tem interior, assim. Então, quando eu fiz, né, saindo desse momento do Ho'oponopono, procurando mais orientações, me foi indicado, eu falo para vocês que normalmente eu conseguia, estava em um momento de desequilíbrio grande, né? Eu conseguia, quando muito, avançar 1 ou 2 páginas ao dia, porque minha cabeça, e olha que eu tenho, né? Dei curso de leitura e tudo mais, né? Então, assim, realmente a gente não é nada novato nessa área, né? Mas a cabeça dava um nó de tanto em que você percebe as resistências internas que você tem a assumir verdades simples, né? E aí elas estão já na introdução do prefácio, né? É uma alegria compartilhar com quem quiser. Esse livro também está disponível, inclusive a tradução em português, né? Pela internet. Então você tem uma fundação que se dedica à difusão de um curso em milagres. Curiosamente, a última parte, acho que eu já comentei aqui, né, hoje, que a última parte tem um manual de formação de professores. Então também é uma vivência muito interessante para quem quer fazer, com várias lições e tal. Mas é recomendado que a gente faça a prática de exercícios, né? Se quiser por WhatsApp, para ir treinando os conceitos principais e tal, o pessoal faz e é de graça e tal. É muito bom a gente fazer as práticas diárias, envolve meditação também. E o livro teórico, o livro texto, para que daí a gente comece a ter um conceito mais firme do que é realmente a nossa personalidade, como ela se estrutura. Eu considero, em termos explicativos, um curso em milagres como a obra dentro do universo psicológico humano, ok?
a obra com caixa alta que mais detalha a estrutura psicológica do ser humano. Aí você fala assim, meu Deus, como assim? Você está ignorando obras de Jung, Freud, outros né, autores até da psicologia cognitiva? Não, não é isso. E olha que a gente já trabalhou programação neurolinguística, hipnose, outras práticas da ciência americana e tudo mais. E, enfim, alguns outros conhecimentos que a gente tem e tal. Mas, digamos assim, a profundidade e a estrutura de análise ao mesmo tempo vertical, né? De eu pegar o fenômeno de cabo a rabo, e horizontal, que é eu esmiuçar esse fenômeno assim, a pontos vistos, né? E com exemplos práticos da nossa vivência, com esse Milagres ele consegue nessas 900 páginas, sendo de livro teórico ali, 200 a 300, né? Trabalhar em vários capítulos, eu acho que são 90 capítulos, 100 capítulos, né? Com uma profundidade assim absurda e que realmente nos causa assim uma reflexão crítica direta sobre o que a gente quer da vida e como também viver uma vida mais leve, mais liberta, né? Então, assim, hoje em dia, para todo mundo que fala assim, ah, você é muito calmo e tal, olha, tem uma série de contribuições que eu fui fazendo e que me ajudaram muito. Esse Um Curso em Milagres, com certeza, é uma delas. Na verdade, acho que uma das principais, se não a principal, para minha reestruturação enquanto ser, assim, né? Porque era interessante, né? Eu beirava a questão da ansiedade, quase que síndrome de pânico diariamente e tal. Não tinha. Mas hoje em dia, estudando, eu sei que se beirava ali aqueles episódios em que você vai entrar numa crise, né? Toque, outras coisas que manifestaram naquela época também, em detrimento da minha mediunidade também, tudo confluiu ali naquele aflorar, né? Para você destituir isso, esse curso foi fundamental, porque ele mostrava assim, alguns episódios simples, vivências e exercícios e tal, em que basicamente ler aquilo ali eu apavorava. Então assim, pontos, né, sobre controle, destino, realizações, né, capacidade, né, própria, né, autocapacidade, organização da realidade, tudo isso, interação com os outros, a primeira lei do ego, que é muito interessante, aí vale eu compartilhar com vocês, não é exatamente um spoiler, mas é algo para a gente levar para a vida, que é basicamente assim, é a lei da projeção, né? Eu projeto no outro aquilo que eu vejo de mim. Então, isso mudou, assim, digamos assim, a gente já tem uma noção disso, né? Mas o jeito que é explicado, aquilo deixou tão óbvio para mim que hoje em dia eu falar para alguém, olha, você é burro, ou fulano é burro, eu hesito em falar ou mesmo pensar, porque eu sei que se eu proferir aquela ideia, passar na minha cabeça e de algum modo ela encontrar eco no meu interior, é porque eu acho isso de mim. Tá? Fulano é um mentiroso. O que eu acho de mim mesmo? Essa é a lei da projeção. E embora eu falar exploratoriamente aqui, vocês possam concordar ou não, né? Mas quando se lê o livro ali, a estrutura lógica que se faz é indefensavelmente correta. É reta, na verdade, ela é direta. Não há dentro do arcabouço analítico, inclusive psicológico, e aí já passamos por alguns psicólogos também que eu indiquei, falei, ó, vê aí, comenta, vê se com o seu arcabouço você tem alguma percepção diferente. Não, é sempre a mesma, né? E não à toa escolheu-se uma psicóloga para fazer, digamos assim, entre aspas, a codificação, né, a transcrição desse curso, porque eles também tinham a capacidade técnica de fazer uma autocrítica nisso, né? E quando a gente trabalha em mediunidade e psicografia também, especialmente quando ela é consciente, era o caso da doutora Helen, né? Foi toda uma escrita consciente, ela fazia o trabalho e tal, analisava, estruturava os parágrafos, depois submetia a revisão até dentro da academia para ver se tinha alguma bobagem ali que tinha sido feita, mas o livro praticamente foi irretocado, né? É, toda a estrutura ali você passa por alguém que já tem uma bagagem, né, para você fazer uma psicografia consciente, né? Então, é fato que iria para ela ou para alguém da cátedra, né, que pudesse trabalhar com isso. Então, é um curso muito interessante, só que ele é uma esfera mais psicológica. Quem procura, por exemplo, explicações sobre o mundo, como a realidade é feita a nível mais, vamos dizer assim, até científico, né, ou, digamos assim, como eu posso dizer, mais concreto, né? Tem outras obras que a gente indica de conhecimento universal que são muito mais explicativas. Esse é um curso muito interior e assim, realmente ele é
reestruturante, para não dizer destruidor, né? Aquele que passa assim, varrendo um monte de coisa assim. Se você ler uma página, duas, principalmente a introdução ali, é, assim, realmente é algo assim, não tem como você ler, a não ser que você seja muito hipócrita mesmo, mas assim, é difícil, não há hipocrisia que resista quando a gente prova uma luz da verdade, como a gente ainda é subserviente ao medo e às outras leis do ego, né, de egoísmo, de orgulho, né, que a gente trabalha. E novamente, eu sempre friso isso, né, isso não quer dizer que a gente se deva entrar numa espiral de culpa. Na verdade, o curso em Milagres também é rigoroso na própria introdução com relação a isso. Não adianta se você se imergir num potencial de culpa, porque ele você continua fomentando a visão do ego. Ou seja, como eu sou ruim, como eu sou uma porcaria e tal, nunca vou melhorar. Como assim, cara? Não existe isso, né? A libertação está para quem quer, então é só querer. Então a culpa não vai ter nenhum papel de ajuda nesse processo, zero. Na verdade, ela só atrapalha, atrasa, né? Então é um curso muito interessante, assim, ele é bem completo, eu acho que ele é extremamente lúcido, tanto que, a meu ver, assim, né? Eu não consigo desatribuir a Jesus, né? É muito coerente com a escrita dele, embora, claro, o nível de escrita é um tom mais de análise psicológica, um encadeamento lógico, então é diferente do Jesus bíblico, por exemplo, do Sermão da Montanha, mas de algum modo você percebe uma essência ali que fala com você e que realmente te diz assim, olha, é, tem uma frase muito que se fala ali, né? Os milagres são possíveis e na verdade eles são automáticos, uma vez que eu mudo a minha percepção de realidade, compartilho ela ou dou o exemplo, né, com o próximo. A partir dali o reajustamento ele vem com uma régua. Conseguiu fazer? Vem o reajuste, né? E aí você pode trabalhar uma série de coisas, até ensino de Jesus na sua prática diária, bíblica já olhando, né? Enquanto ele fazia uma série de milagres, porque realmente ele não reformava só o indivíduo fora. Ah, ele tem problema de perna, ele é um paralítico, vai voltar a andar. Mas antes ele fazia as clássicas perguntas se o indivíduo estava disposto a mudar a sua conduta, ou ver as coisas de um jeito diferente, e depois ele falava que a fé curou. E não era uma hipocrisia, porque era mesmo, né? Então, é muito interessante quando a gente começa a estabelecer esses paralelos. E esse curso ele dá asa para essa série de questões e estudos. Por isso que ele é muito interessante, né? Então eu recomendo muito a todos, e digitando no Google aí um curso em milagres, né? O CEM, o CEM, vocês vão ver, até no YouTube tem uma série de passagens que se, né, o pessoal fez um esforço para gravar os 365 dias de exercícios, né? Cada dia de exercício com uma lição diferente, visando essa questão da desmobilização do ego e acordar para uma realidade maior, né? Da nossa verdadeira personalidade maior, né? Que, por exemplo, no livro que eu falei para vocês da civilização do terceiro milênio, se trata como superconsciente, né? E esse se trata como desmobilização do ego, do consciente, no sentido de abrir a nossa sensibilidade para algo maior, né? E a partir daí os milagres viriam, né? E é muito interessante, assim, eu pessoalmente recomendo, né? Eu comprei na época que até mostrei para vocês esse livro, eu comprei ele a versão para Kindle, é coisa de uma leitor digital, né? É coisa de 20 a 25 reais, né? Há também a disponibilização dos livros físicos, há cursos regulares na maior parte das capitais, né? Há incluso São Paulo, tem grupos de estudo, Brasília, Rio de Janeiro e tal. No Brasil ele tem uma presença até que razoável, não diria forte, mas há um grupo bem organizado de centenas de pessoas que fazem essa prática como uma das principais práticas espirituais. E eu, no meu caso, congrego como parte de um todo, né? Então, assim, o meu agradecimento e a minha indicação para quem passa por um quadro de desajuste, e qualquer que seja ele, né? Então, ler esse livro, reestruturar a percepção de realidade e começar a deixar de ter uma série de medos, né? Esse curso ele bate muito nessa tecla do medo, né? Origem, condição, o que ele representa, o que ele esconde, né? Então é muito interessante a gente ter esse processo de autoconsciência e autoconhecimento. Por isso que eu realmente sou muito agradecido e super indico a todo mundo que queira
utilizá-lo na sua vivência, né? Na verdade, eu fico feliz quando alguém queira, né? Tanto o Ho'oponopono, quanto o Curso em Milagres, quanto todas essas técnicas que a gente está passando diariamente, né? Porque elas têm um potencial real, né? Muito real, experimentado, né? E, digamos assim, para cego ver e para surdo ouvir, né? Mesmo aqueles que se recusam muitas vezes por ceticismos injustificados, né? A enxergar a realidade, essas práticas são práticas que dão resultado e resultados concretos e, como por que não dizer, né? Imediatos, né? Quando eu lembro que eu fiz o último comentário sobre esse curso em milagres, depois eu queria passar um bônus para vocês, para nossa vivência de hoje, né? Rapidinho. Eu fiz esse desafio com uma colega de trabalho, uma amiga, né? Uma amiga de trabalho, e falei para ela e tal, veja, tal, leia, né? Aí ela foi com uma certa resistência e tal, percebi, mas eu não falei nada, né? E tal, pegou o livro, passei e tal. Um belo dia me aparece ela, semanas depois eu não comentei mais nada. Semanas depois ela manda uma mensagem, assim, não sei se no final de semana e tal. Eu li. Aí eu virei, eu já imaginei o que que era. Eu falei, ah, é? E aí, o que que você achou? Achei que eu tenho coisa para ler e estudar, né? E aí a gente conversou, trocou uma ideia grande sobre essa parte, inclusive a introdução e tal, né? E eu acredito que fez muita diferença já na vida dela, vem fazendo, né? E participou de curso também e tal. Então, assim, é muito interessante, ajuda a gente a se libertar bastante das nossas próprias amarras, né? E vem ao encontro de um juízo, né? Que a gente comenta muito que o nosso maior amigo e ao mesmo tempo o nosso maior inimigo somos, né? Os dois somos nós mesmos, né? A nossa própria individualidade, ela é a nossa maior ferramenta de libertação, mas ao mesmo tempo, se a gente não cuidar, ela trabalha como nosso maior aprisionador. Como saber em que nível a gente está? Bom, a gente tem que buscar o autoconhecimento, né? Então aí, nesse sentido, a gente já passou essas diversas técnicas que a gente comentou, né? Passe, reiki, hipnose, programação neurolinguística, regressão, agora hoje o Ho'oponopono, um curso em milagres, né? Amanhã a gente pretende trabalhar o triângulo sistêmico e a constelação familiar. São duas técnicas que já... A constelação ela já é bem mais antiga, já tem ali os seus... Se eu não me engano, né, os estudos do Bert Hellinger já tem aí seus 50 anos de existência, eu acho, ou 60, talvez um pouco menos. E o triângulo sistêmico não, ele já é uma técnica que aí já tem seus 10, 20 anos no meio holístico, né, dos terapeutas e tudo mais. Faz parte de uma tríade, né, de tratamentos que inclusive é muito utilizada pelos terapeutas sem fronteiras, já me referi a eles em outros momentos, né, e que fazem essa prática muito de diálogo também, de autoconhecimento com a nossa essência ou com o que está fora, mas sempre visando o nosso autoconhecimento, né? Então é muito válido, eu acho que a gente participando, a gente vai ter no arcabouço teórico para já conhecer as principais formas, ou algumas das formas, né? Não vou me arrogar aqui que nessa humilde passagem que a gente tem diária aqui, a gente vai passar por todas as táticas ou todas as principais técnicas, né? Possibilidades de trabalho holístico do indivíduo, mas assim, com certeza essas são táticas que podem nos ajudar muito, me ajudam muito, e assim, tem um poder de transformação do indivíduo quando ele quer reformar a si mesmo, que assim, é total e fantástico e imediato. Assim, a pessoa, em qualquer uma dessas táticas aqui, né, técnicas, enfim, ela quer transformar, ela quer resolver alguma insatisfação, ela tem algum quadro profundo ali, passou por aquilo, ela não sai mesmo, na primeira vez, de pronto ali. Então, não tem como você falar que não são táticas efetivas, são, porque elas trazem resultado ali na hora para quem topa fazer com o mínimo de boa vontade, boa fé, né, intelectual, mesmo mental ali, do vou ver o que acontece. Isso já é suficiente para a mudança ser assim, total, né? Então, o que eu queria passar para vocês, mas acho que o tempo também nosso já está grande, estamos aí em 6h45, né? Função de meia hora. A gente pode tratar amanhã, dependendo se tiver algum tempinho, ou na própria sexta, junto com a cromoterapia. São algumas táticas de bônus que a gente queria passar de teorias adicionais ali de trabalho, esse trabalho holístico, né? Então, a gente tem muito também, acho que é mais interessante para esse momento, seria a EFT, né?
que é a estimulação emocional sem agulhas, né? Que é como se a gente fizesse uma vertente da acupuntura, mas com o estímulo dos próprios dedos, né? Para a gente ter que fazer um trabalho de estímulo e até de trabalho, vamos dizer assim, emocional, mental profundo com essa questão. Então, a gente usa um pouco de programação neurolinguística, usa um pouco de Ho'oponopono no tratamento, mas a gente consegue chegar nessa EFT, que é essa técnica, né, que em conjunto com essas outras fica muito efetiva de tratamento de sentimentos ou angústias profundas do indivíduo, né? Então, sem trabalhar tanto com a cognição, mas mais um trabalho energético, de estímulo, né? Então, são tratamentos também de ponta, digamos assim, no sentido de novidades que vêm sendo trazidas aqui para o Brasil em termos de tratamento, que podem nos ajudar muito. Tá começando a ser agora os queridinhos, né, dos terapeutas holísticos, e até alguns terapeutas convencionais também utilizam essa técnica, então é bem legal também. A gente pode ir tratando aí para os próximos capítulos, tá bom? Da nossa caminhada. Eu agradeço então a todos e encontro vocês amanhã. Muito obrigado aí. Valeu!